Graça e paz, meus irmãos. Estamos aqui gravando o nosso terceiro estudo sobre o livro de Ageu para, as, para os estudos bíblicos de inverno na Igreja Presbiteriana de Vila Nova, em Goiânia. Nossa leitura de hoje está baseada em Ageu, capítulo 2, versículo 1 a versículo 9, que eu quero convidá-lo a ler comigo o texto. No segundo ano do rei Dario, no sétimo mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Fala agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: Quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é ela como nada aos vossos olhos? Ora, pois, sê forte, Zorobabel, diz o Senhor, e sê forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e tu, todo o povo da terra, sê forte, diz o Senhor. E trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Segundo a palavra da aliança que fiz convosco quando saístes do Egito, o meu espírito habita no meio de vós, não temais. Pois assim diz o Senhor dos exércitos, ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Vamos orar. Deus, abençoa o estudo da tua palavra, que ele seja útil para o nosso crescimento espiritual e para a direção e condução das nossas vidas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, vamos introduzir da seguinte forma: qual foi a época que você veio para a igreja que você está frequentando agora? Qual a época que você mais gostou, se você já faz muito tempo está na igreja? Qual foi o tempo que você achou melhor? 20 anos atrás, 10 anos atrás, 5 anos atrás? Ou o melhor tempo você acha em que você está nessa igreja é o que está acontecendo agora? Naquela época, olhando para trás, você que está há mais tempo numa mesma igreja, qual foi a motivação que te levou a frequentar as reuniões dessa igreja com mais frequência, com mais assiduidade? Alguma coisa mudou desde então? A igreja se fortaleceu? A igreja se enfraqueceu? A sua fé amadureceu? Você acha que está parado, estagnado na sua fé? Como que você se vê em relação à igreja da qual você faz parte hoje? Como você enxerga a igreja de uns tempos atrás e agora? É importante fazermos uma pergunta como essa. Nossas atitudes mudam quanto a muitas coisas no decorrer dos anos. Mas será que essa mudança ela espelha um desgaste da nossa fé ou um amadurecimento nessa fé que hoje você vive na presença do seu Deus, do nosso Deus? Então, o contexto que nós temos aqui do capítulo 2 de Ageu é exatamente a profecia que ele proferiu no 21º dia do sétimo mês, ou seja, no dia 17 de outubro de 520 antes de Cristo. O sétimo mês era marcado pelas festas religiosas de Israel. Pelo menos duas delas aconteciam no sétimo mês. No calendário judaico, o sétimo mês era o mais importante porque era o mês em que Israel saiu da sua escravidão de 450 anos no Egito. No primeiro dia do sétimo mês comemorava-se a festa das trombetas. Havia descanso sabático para todo o povo. No 10º dia era o dia da expiação, o dia do Yom Kippur, conforme está narrado em Levítico, capítulo 23, versículo 23 até o 30
2. Mas também, no 15º dia, comemorava-se a festa dos tabernáculos. O povo morava por uma semana em cabanas, representando a peregrinação do deserto por 40 anos, e era a época das colheitas em Israel. O 21º dia era o último dia da festa dos tabernáculos, chamado de o grande dia da festa, conforme está narrado no Evangelho de João, capítulo 7, versículo 37. E o dia seguinte seria dia de descanso solene, conforme Levítico 23, verso 39. A festa dos tabernáculos ela é descrita em Levítico 27, do verso 33 até o verso 36. Um dos propósitos das festas religiosas de Israel era revigorar a fé e manter vivo o compromisso com Deus da aliança. Portanto, o tempo era oportuno para a retomada do projeto da reconstrução do templo, que estava parado há quase 16 anos já. Se você olhar no capítulo anterior, no capítulo 1 e no estudo que nós fizemos antes desse, você vai observar que o templo estava parado há 15 anos na sua construção, já estava quase fazendo aniversário de 16 anos, sem que o povo trabalhasse na obra do Senhor naquele lugar. E esse texto, então, de Ageu, é a profecia que vem logo após a retomada das obras, conforme o capítulo 1 diz que 24 dias após a primeira profecia de Ageu, Zorobabel, o sacerdote Josué e todo o resto do povo veio trabalhar na reconstrução do templo para que a obra fosse adiantada. Segundo os historiadores, o templo de Zorobabel ele demorou 4 anos para ficar pronto. Mas já em outubro, a primeira profecia havia sido em agosto, um mês antes, então já em outubro, 2 meses antes, na verdade, em outubro já tinha alguma coisa diante dos olhos, e Ageu então levanta essa segunda profecia para dizer ao povo: anime-se e trabalhe, Deus vai abençoar a obra que vocês vão realizar aqui. E eu gostaria de falar sobre isso, então. Ageu traz aqui incentivos ao trabalho, propondo a troca da saudade do antigo templo. Muitos que estavam ali tinham visto o primeiro templo e ficavam com saudade e tristeza. Então ele propõe: troque a saudade pela esperança, pela renovação da esperança. E há 4 proposições nesses 9 versículos do texto de Ageu quanto a essa renovação da esperança por meio da renovação do ânimo e a retomada da construção do templo de Jerusalém sob o governo de Zorobabel. O primeiro ensino do texto sobre esse animar-se para o trabalho é que a saudade do passado mata o estímulo do presente, versículo 3. O saudosismo ele tende a menosprezar o presente. Muitos que haviam retornado após 70 anos de cativeiro haviam visto a glória do templo de Salomão. O templo de Zorobabel era bem mais modesto. Embora as medidas do templo que foram mencionadas na carta do rei Dario colocavam um templo imenso, bem maior que o templo de Salomão, o que as pessoas viram com os próprios olhos era bem menor do que o templo de Salomão. De modo que as medidas referenciadas lá em Esdras, capítulo 6, não foi o que foi praticado, o que foi realizado na prática pelos construtores do templo. Ainda assim, o templo de Zorobabel tinha uma altura invejável. Se a gente usa a medida do côvado antigo, 66 centímetros, era quase 40 metros de altura. Se a gente usa a medida do côvado novo, 45, seriam quase 30 metros de altura. Só para os irmãos terem uma ideia, os irmãos daqui de Goiânia, que conhecem a nossa cidade, a torre do templo da igreja de Vila Nova, ela possui 22 metros de altura. Então, o templo de Zorobabel, ele tinha quase o dobro da altura da torre da igreja de Vila Nova, como a sua referência à altura. Como foi esse templo que Herodes restaurou e ampliou na época de Jesus Cristo, alguns estudiosos dizem que o pináculo do templo de Jerusalém na época de Jesus estava a 45 metros de altura. O templo era alto,
muito alto, porém ele era curto, ele não era muito longo no seu comprimento. Ele nem chegou a ter a medida de 39 metros de largura, conforme o rei Dario havia proposto. Era algo menor, bem menor. O que mostra para nós que o templo não chegou a ter mais do que 14, 15 metros de comprimento, segundo alguns autores que a gente lê. Era um templo bem mais modesto em relação ao templo de Salomão. O templo de Salomão era muito alto, mas ele também não era muito comprido. Nas medidas que a gente lê em Reis, fala da altura, fala da largura, mas não fala muito do comprimento do templo de Salomão. O problema, ou a questão, é que o templo de Salomão ele era muito bem ornado, com ouro, madeira de cedro, tinha lá as colunas de Jaquim e Boaz. Salomão embelezou o templo. Na entrada lá do templo tinha o altar do holocausto, repousando em 12 bois, 4 olhando para cada uma das regiões norte, sul, leste e oeste. Nada disso tinha no templo de Zorobabel. Nem a Arca da Aliança tinha no templo de Zorobabel. Apenas um altar de pedra lá no Santos dos Santos, vazio. Porque a Arca da Aliança, o pote do maná, a vara de Arão e as tábuas da lei na época de Nabucodonosor não tinha mais. Então, quando você olha para trás, você que lembra do tempo bom lá de trás e vê que hoje não está tão bom assim, a tendência é o saudosismo menosprezar o presente. E Ageu diz para as pessoas que estavam ali presentes, vendo a construção subir, que a glória deste segundo templo vai ser maior do que a glória que teve o templo de Salomão. O saudosismo nos prende ao passado de tal forma que achamos não valer a pena o esforço de um novo empreendimento ou a retomada de projetos abandonados. Isso porque uma característica negativa do saudosismo é o conformismo resignado. Se a primeira tentativa não deu certo, certamente não dará certo de novo, podia pensar algumas das pessoas ali presentes sob a liderança de Zorobabel e o sumo sacerdote Josué. A profecia de Ageu ela foi dada para quebrar essa expectativa negativista com respeito à bênção de Deus para o presente e para o futuro da nação de Israel. Então, Ageu vem com a sua profecia, aqui no capítulo 2, versículo 1 a 9, dizer que nós não podemos viver do passado. A fé viva em Deus é uma fé do presente, para o presente, com a sua esperança arraigada no futuro, na promessa daquele que vem. Para os irmãos do Antigo Testamento, a promessa da vinda do Messias. Para nós que vivemos após a morte e a ressurreição de Jesus, a promessa do retorno do nosso Salvador. A fé cristã sempre olha para frente e, com base na sua esperança calcada, arraigada na palavra de Deus, na promessa do Pai, ela tem uma fé viva no presente para a glória de Deus. O fato é que não podemos viver no passado e nem do passado, porque ele não acontecerá novamente. Não voltará mais. Não existem oportunidades naquilo que já passou, apenas naquilo que está acontecendo no presente. Ainda que o presente possa ser de crise, cada crise guarda em si, de alguma forma, que nós precisamos aprender a interpretar e ver, ou ver e interpretar novas oportunidades para a bênção de Deus e para nós sermos bênção de Deus para as outras pessoas. A realidade deve ser vivida porque representa o presente e o presente traz oportunidades tanto de serviço quanto de crescimento espiritual. Se fixarmos os nossos olhos no passado, que já foi, não veremos a glória de Deus ou a chegada do futuro que trará consigo o cumprimento das promessas divinas para nós. Muitas pessoas em igrejas que eu já trabalhei olhavam para trás falando, não, essa igreja ela teve os seus melhores momentos lá atrás, agora não está bom. E às vezes nós menosprezamos a realidade presente na igreja, desestimulando a fé daqueles que estão chegando depois de nós. Uma frase que eu já ouvi muitas vezes em algumas igrejas pelas quais eu já passei é: desista, essa igreja não crescerá
de novo. E nós já experimentamos mudança nisso, a não acreditar nesse tipo de fala na vida e na prática de muitos cristãos nas igrejas mais antigas. A nossa igreja aqui em Goiânia é uma das igrejas mais antigas das igrejas presbiterianas da cidade. No entanto, Deus nos tem dado oportunidades de revitalização e de nova retomada de um crescimento saudável e abençoador. Crescimento esse que nos trará novas responsabilidades perante o nosso Deus. Deus não nos abençoa para a inoperância. Deus nos abençoa para uma retomada de crescimento e de bênção que abençoa outras pessoas a partir, aliás, através de nós, a partir da graça de Deus derramada sobre nós. Muitas vezes nós olhando para trás e vivendo do saudosismo, nos esquecemos de uma coisa: o Deus que eles adoravam no passado é o mesmo Deus que nós adoramos no presente. Era a mesma descoberta que Ageu convoca Judá a reviver. Como poderiam fazê-lo? Eles deveriam trocar a saudade pela esperança. Na verdade, eles deveriam trocar o saudosismo. Saudosismo é diferente de saudade. A saudade faz até bem para nós, mas o saudosismo nos faz olhar para trás e perde de vista a necessidade de olharmos para frente. Os três argumentos a seguir, aqui no texto que nós acabamos de ler, mostram como nós podemos trocar o saudosismo pela revitalização que a renovação da esperança traz para nós. Então, em segundo lugar, Ageu convoca o povo a animar-se e a trabalhar na obra da reconstrução do Templo de Jerusalém, e para isso eles deviam tomar consciência de que, uma vez que a obra é de Deus, ele está conosco, é ele que nos promete nos acompanhar. Assim, Ageu mostra que a presença de Deus é uma promessa, verso 4 e verso 5. Observe comigo aí na leitura desses versos novamente, verso 4 e verso 5. Ora, pois, se forte, Zorobabel, diz o Senhor, se forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote. Tu, todo o povo da terra, se forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Segundo a palavra da aliança que fiz convosco quando saístes do Egito, o meu espírito habita no meio de vós, não temais. É isso que Deus diz para o povo. A sua presença é uma promessa. O próprio Deus disse isso a Moisés. A minha presença irá contigo, Êxodo capítulo 33, verso 14. Depois Deus disse a mesma coisa para Josué. Sê forte, zeloso, não temas nem te espante, porque eu, Senhor, sou contigo por onde quer que andares. O trabalho teria sucesso não porque nós somos bons, mas porque Deus estava presente e era da sua vontade a retomada da construção daquele templo. Deus tinha propósitos para Jerusalém, e reconstruir aquele templo estava dentro dos propósitos de Deus para Jerusalém. E esta certeza da presença de Deus é o que produz força, motivação, energia para trabalhar na graça, na obra de Deus. Devemos ser fortes porque Deus está presente. A sua promessa é que muitos poderão cair, mas nós não seremos atingidos, pois, como diz o Salmo 91, versos 7 a 9, pois tu fizeste do Altíssimo a tua morada. E Deus disse também a Josué, não te mandei eu? Ser forte e corajoso, não temas e nem te espantes, porque serei contigo por onde quer que andares. Deus diz que o seu Espírito habita conosco, versículo 5. O Espírito Santo é o nosso guia e ele é o nosso consolador. O Senhor Jesus promete isso em João 14, 16 e também em João 16, versículo 13. É porque Deus está presente na pessoa do seu Espírito que mora em nós, é que não temos motivos para temer os desafios, os obstáculos, os adversários e as adversidades que estão colocadas diante de nós. Então, em terceiro lugar, que é o segundo argumento de Ageu,
para que o povo se anime e trabalhe, é que eles precisavam tomar posse das bênçãos da aliança. Deus diz no versículo 5 que é segundo a palavra da aliança que eu fiz convosco, quando saístes do Egito, o meu espírito está no meio de vós. Sempre a Bíblia retoma o tema da aliança. Nós aprendemos que há 3 temas que atravessam as Escrituras do começo ao fim: o reino, a aliança ou pacto e o mediador. Esses 3 assuntos estão em toda a Escritura, do Antigo e do Novo Testamento, entrelaçados como numa obra de tapeçaria em toda a revelação que Deus fez para nós. Van Groningen chama de o cordão de 3 dobras, aquele que não se rebenta, conforme o livro de Eclesiastes. E as 3 dobras são o reino, o pacto e o mediador. O reino de Deus, a aliança de Deus com seu povo e a pessoa e a obra do mediador, que é Jesus Cristo. Agora ele fala do pacto, ele fala da aliança. A motivação para Deus chamar o seu povo a uma vida de atuação e de participação efetiva e eficaz em toda a obra, inclusive com a contribuição financeira, é a aliança que Deus tem conosco. Ele é o nosso Deus. Nós somos o seu povo. Ele tem responsabilidades conosco e nós temos responsabilidades com o Senhor, o nosso Deus. Mas o que é uma aliança? O. Palmer Robertson define a aliança como um pacto de sangue soberanamente administrado no seu livro Cristo dos Pactos. É um pacto de sangue porque envolve a morte do nosso Redentor Jesus Cristo. Ele é soberano porque é Deus quem oferece o pacto unilateralmente. Deus ofereceu o pacto a Abraão, Gênesis 15, e Abraão foi o maior beneficiário do pacto que Deus unilateralmente ofereceu para que ele entrasse nele. Embora nós falemos de pacto em que 2 partes entram com a mesma quantidade, no nosso pacto com Deus nós não tínhamos o que oferecer. Então Deus providencia tudo. Ele faz o pacto e ele providencia o cordeiro do pacto, o sangue que vai selar o pacto, porque é um pacto de sangue. E ele é soberanamente administrado. Deus oferece o pacto, a aliança, e Deus administra a aliança que ele oferece para nós. Na sua essência, uma aliança é aquilo que une pessoas. O conceito bíblico nos pinta a imagem de um laço inviolável. Pacto ou aliança não é algo mecânico, mas é o estabelecimento de uma forma de relacionamento entre Deus e o seu povo, que somos nós. Logo, o resultado de um compromisso de aliança é o estabelecimento de uma relação em conexão com ou entre as pessoas envolvidas nesse pacto. Deus e nós. No caso da aliança bíblica, o pacto de sangue compromete os participantes à lealdade sob a pena de morte. Uma vez firmada a relação de aliança, nada menos que o derramamento de sangue pode libertar das obrigações contraídas no evento da violação dessa aliança. A aliança bíblica, como eu disse, é unilateral, ou seja, ela é proposta, mantida e administrada por Deus. Nada de contrato, troca ou barganha caracteriza as alianças divinas conosco. O Senhor, Rei soberano do céu e da terra, dita os termos da sua aliança. A aliança é a aliança do Senhor, que pertence ao Senhor, que o Senhor oferece, e ele é o Senhor da aliança. O grande erro das novas igrejas que enfatizam a aliança entre o crente e Deus, como se fosse apenas uma aliança individual, é que perdem de vista esse fato da aliança ser com o povo de Deus. Falam de uma aliança bilateral entre Deus e a igreja e cometem os abusos de colocar Deus como um servo da igreja para fazer suas vontades infantis. Quando cantamos que Deus nos chama para a sua aliança, é preciso ficar claro que esse chamado é soberano. Mas não isso apenas, que esse chamado é do soberano Deus em direção ou para nós ouvirmos, atendermos e obedecermos. E por isso a aliança de Deus conosco, embora seja uma aliança que envolve obrigações, ela prevê bênçãos.
Nossa aliança com Deus é ilustrada de forma simples no casamento, onde ambas as partes estão comprometidas para agir em favor uma da outra. Deus, em sua graça, se comprometeu em nos abençoar e o nosso compromisso é de fé, é de fidelidade, é de obediência. A base da aliança é a sua promessa em abençoar. Por isso somos o povo da aliança, o povo da promessa, conforme está escrito em Êxodo 19, versículo 5 e versículo 6. Deus pode abençoar porque toda a terra lhe pertence. Nós também somos o povo que pertence a Deus. Como Deus da aliança, ele nos ama. Deuteronômio capítulo 7, versículo 8, é porque nos amava que ele entrou em aliança conosco. Ele é o Deus que cuida. O Senhor é o meu pastor, de nada sentirei falta, diz o Salmo 23, versículo 1. Ele é o Deus que sara, 2 Crônicas, capítulo 7, 14, quando nos humilhamos, oramos e buscamos a Deus, ele ouve do céu, perdoa os nossos pecados e sara, cura a nossa terra. E ele dá especialmente o seu filho por nós, conforme está escrito em Mateus capítulo 7, versículo 11, e João capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É por isso mesmo que devemos buscar o seu reino e a sua justiça em primeiro lugar. As demais coisas nos serão acrescentadas. Mateus capítulo 6, versículo 33. E o meio de recebermos a promessa da bênção da aliança é a fé. No Salmo 27, versículo 13, Davi diz e declara enfaticamente: eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. A bondade do Senhor não é só para ser sentida, mas também para ser vista. Muitos teólogos sistemáticos dizem que a bondade de Deus é o seu atributo mais visível aos nossos olhos. Quando Deus quer ser visto por nós, ele se manifesta através dos seus atos bondosos, das suas obras de bondade sobre nós. Quando Moisés pediu o privilégio para ver o Senhor, Deus diz: passarei toda a minha bondade diante dos seus olhos. É a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento, diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 2. É a bondade de Deus que torna Deus e as suas obras visíveis aos nossos olhos. A bondade do Senhor, como eu disse, não é só para ser sentida, é para ser vista, pois ela é concretizada em bênçãos reais, quer materiais, quer espirituais. Seus resultados são sempre visíveis e palpáveis na vida e na fé do cristão. E por último, então, como incentivo para que se anime e trabalhe na obra do Senhor, na construção, na reconstrução do templo na época de Zorobabel, Ageu desafia o povo a viver na esperança do cumprimento das promessas de Deus, verso 6 a verso 9. Deus espera de nós atitudes cristãs verdadeiras, amor e expectativa. Quando amamos alguém, queremos o melhor para essa pessoa e esperamos também o melhor dela. Como certeza e esperança, Deus nunca falhou em suas promessas. Isso nos traz esperança e certeza, segurança na fé. E convicção e confiança. Somos chamados a viver pela fé. E viver pela fé, conforme 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 6 a 9, significa ter bom ânimo, ter plena confiança em Deus, fazer tudo para sermos agradáveis a Deus. Então, o nosso texto chega ao seu clímax, quando ele diz que a glória da segunda casa será maior que a da primeira. Ele diz isso no versículo de número 9. Observe comigo. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. A glória da segunda casa será maior que a da primeira. Zacarias, que é contemporâneo de Ageu, afirma que não se deve desprezar humildes começos. Zacarias 4:10. Deus confronta a nossa incredulidade dizendo que ele faz dos humildes começos
alvo de suas grandes atuações. Ele abala céus e terras, nações e reinos, a fim de encher de glória a sua própria casa que ele escolheu e mandou construir. Todos sabemos que Cristo visitou este templo e não o de Salomão. Este templo, na verdade, foi embelezado por Herodes o Grande, alguns séculos depois dessa profecia, de modo que na época de Jesus ainda havia resquícios, algumas coisas da obra para serem terminadas. E quando os discípulos mostraram a suntuosidade do templo de Zorobabel, reformado e ampliado por Herodes o Grande, e depois continuado por Herodes Antipas, o seu filho, Jesus diz: não ficará pedra sobre pedra. Mas uma coisa interessante aconteceu. João 7,37 diz que no mesmo dia dessa profecia de Ageu, que era o 21º dia do mês, o último dia, o grande dia da festa, o Senhor Jesus foi a Jerusalém e ele diz: quem tem sede, vem a mim e beba. No último dia da festa, o sumo sacerdote fazia uma procissão até o tanque de Siloé, enchia um cântaro de água e voltava para o templo em procissão. E diante do templo, e perante as pessoas que ali estavam presentes, ele derramava aquela água colhida no tanque de Siloé, na presença de Deus, agradecendo ao Senhor as colheitas daquele ano e pedindo ao Senhor a bênção para as colheitas do próximo. Os estudiosos dizem que foi no momento em que o sumo sacerdote derramou a água que Jesus então se levantou no grande dia da festa e disse: quem tem sede, vem a mim e beba. Muitos tomam como aquele momento o momento do cumprimento dessa profecia de Ageu, que a glória dessa casa será maior que a da primeira casa. O Senhor Jesus já havia visitado o templo antes. Mas é ali, naquele momento, grande dia da festa dos tabernáculos, é que fica evidente que o Senhor Deus visitou a sua casa e ali ele deu a paz. Jerusalém, a cidade da paz. Nela, a paz foi construída não do jeito que o mundo a dá, conforme João capítulo 16, verso 33, mas do jeito que Deus quer, numa cruz, onde o Filho dele, amado, se entregou por nós, derramando o seu sangue inocente para perdoar todos os nossos pecados e, dessa forma, reconciliar-nos com Deus, aquele a quem os nossos pecados ofendem. Ali o Senhor nos deu a paz. Ali o Senhor nos deu Jesus Cristo, o nosso Salvador. E graças a Deus, ali se cumpriu essa profecia de Ageu de que ele fez abalar o céu e a terra. Quando o véu se rasgou, quando houve aquele terremoto, quando houve a rachadura nas paredes do templo e no altar do templo, quando vários irmãos ressuscitaram na hora da morte de Jesus, era apenas algo sintomático a respeito do que Deus vai fazer e do que ele fez por nós. Ao rasgar o véu, ele, por meio de Jesus Cristo, abriu a porta para que entrássemos até a sua presença, não de qualquer jeito, mas através do sangue do mediador, que é Jesus Cristo. É ele que penetrou os céus na linguagem de Hebreus e nos leva consigo para a casa do Pai. Não fiquem tristes, porque eu vou para o Pai e vou preparar lugar para vocês. Na casa de meu Pai há muitos cômodos, há muitas moradas. E eu vou preparar lugar para vocês, ele diz em João capítulo 14. Então, ficam claras as razões porque Ageu diz que isso é possível. Deus fará isso. As riquezas, o ouro, a prata pertencem a Deus. Ali, em Jerusalém, o Senhor nos dará a paz. Ele nos deu Jesus Cristo. João 14, 27 e João 16, 33. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou-la dou como a dá o mundo. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Entregue a sua vida às mãos do Salvador. Ele é a nossa paz, diz Paulo em Efésios capítulo 2. Deixa então eu fazer algumas aplicações desse estudo para vocês que me acompanham aqui nesse vídeo no canal IP de Vila Nova no YouTube. Primeiro, nós servimos ao Deus vivo.
Troquemos, então, o saudosismo pela esperança. Não deixe a nossa saudade nos empurrar para trás, para as coisas que já passaram, para as pessoas queridas que o Senhor já levou para a sua presença. A memória de tempos maravilhosos e produtivos. Precisamos nos lembrar que muitos homens e mulheres da Bíblia viveram o seu melhor com Deus foi quando a idade chegou e não na sua juventude. Deus quer usar os jovens, mas Deus também está usando e continua usando e vai usar os homens e as mulheres mais maduros e até mesmo idosos para ser bênção na vida uns dos outros aqui na terra. Vivamos o presente com os olhos no futuro, a fim de construirmos o necessário para que os nossos filhos e os nossos netos possam servir a Deus melhor e mais bem aparelhados do que nós. Se aproveitarmos a oportunidade que Deus nos dá agora, encontraremos no futuro próximo e também no futuro distante a bênção de Deus, ou as bênçãos de Deus, que agora o nosso pão lançado sobre as águas parece que está levando embora, mas que voltará com frutos no futuro. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, colhendo, trazendo os seus feixes. Segundo, a esperança fixa os nossos olhos no futuro. Viver a glória de Deus no templo ou na segunda vinda de Cristo em glória. Nós esperamos o nosso Senhor voltar. E Ele prometeu fazê-lo. Deus nos promete: trabalhai porque eu sou convosco. É um desafio à liderança, mas também a toda a igreja, porque ele faz o desafio a Zorobabel, o governador, a Josué, o sumo sacerdote, e a todo o povo que está com eles ali. Não é só a liderança que tem que ser atuante e ativa e proativa no trabalho do Senhor. Toda a igreja precisa participar da obra ativamente, frequentando, contribuindo, ajudando a fazer e levando a obra adiante para a glória de Deus. A nossa esperança não é apenas construir um prédio ou reformar uma cozinha, como estamos fazendo aqui na nossa igreja, mas é construir um prédio que seja apropriado ao serviço de Deus, a fim de realizarmos a obra para a qual Ele nos designou. O patrimônio que nós administramos hoje não é nosso, ele é de Deus. Então nós precisamos administrá-lo e cuidar dele, não para simplesmente o nosso orgulho e a nossa soberba arrogante, mas para que humildemente usemos desse patrimônio para servir apropriadamente ao Senhor e à sua vontade. Tem muito o que fazer e nós precisamos aprender a fazê-lo para a glória de Deus. E terceiro, a igreja precisa de líderes que estejam dispostos a responder sim ao chamado de Deus e fazer a obra acontecer, de líderes e de membros que assim façam. Deus está dizendo através de Ageu: mãos à obra. A obra da construção física para o serviço da casa de Deus e a obra da construção espiritual do nosso caráter, das nossas vidas, para através de nós abençoar as outras pessoas. A liderança da nossa igreja e da sua igreja se comprometeu em levantar-se e, com a disposição renovada, construir para a glória de Deus. Construir fisicamente quando for necessário, construir espiritualmente por toda a vida, que é o pastoreio do povo de Deus. Todos nós devemos orar, contribuir e participar da obra como nos for possível, segundo a graciosa orientação de Deus para as nossas vidas. Então eu quero concluir dizendo o seguinte: esse ano nós estamos reformando aqui na nossa igreja de Vila Nova a nossa cozinha, mas não é só isso que nós estamos fazendo. No dia 27 de agosto, o conselho vai se reunir para orar, pensar, planejar os próximos 10 anos da igreja. É claro que nós não sabemos o que vai acontecer daqui a 10 anos, não sabemos nem o que vai acontecer daqui a 15 minutos. Mas o Deus que nós servimos é o Deus que planeja.
Toda a nossa história, toda a história redentiva narrada na Bíblia mostra o plano de Deus para nós. A criação, a queda, a redenção e a consumação fazem parte do plano que Deus está desenvolvendo e nós estamos envolvidos nele. Desse modo, planejar nunca é desperdiçado quando fazemos para a glória de Deus. Quando fazemos para administrar melhor o crescimento, o relacionamento, a expansão e o trabalho do povo de Deus, da Igreja de Deus. O planejamento que nós queremos fazer contemplará não somente o patrimônio. Às vezes, algumas pessoas acham, e até é verdade dizer, que alguns líderes só pensam em patrimônio e que acham que revitalizar uma igreja é pintar as paredes e construir paredes novas. Não queremos fazer parte desse grupo. O planejamento ele precisa contemplar, e nós queremos assim fazê-lo, características fundamentais da igreja: o serviço à comunidade, a música, o ensino, a comunhão, a vida de oração, a plantação de novas igrejas e a manutenção, sim, também do patrimônio que Deus colocou nas nossas mãos. E eu termino, então, essa mensagem dizendo: ore para que nós sejamos capazes de envolver toda a igreja no trabalho do Senhor. O trabalho físico da presença, da assiduidade, do patrimônio, mas o trabalho espiritual, do amadurecimento da fé, do conhecer a Deus pessoalmente, se relacionar com Ele e o seu povo, fazer parte da aliança que Ele fez e mantém conosco. Vamos orar? Pai, abençoa todos que estão assistindo esse vídeo. Que ele seja bênção na sua vida e na sua casa. Abençoa a Igreja Presbiteriana de Vila Nova. Abençoa todas as outras igrejas também que o Senhor mantém na nossa cidade, no nosso país e ao redor do mundo. Que o teu povo conheça o seu Deus e o sirva. Que nós te conheçamos e sirvamos ao Senhor por meio da obediência à tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Nós ainda temos mais um estudo. Na semana que vem ou na próxima, se Deus quiser, esse estudo estará postado aqui no YouTube para você assistir. Deus te abençoe e até a próxima.